Melhor você escrever. Vou compartilhar aqui com vocês. Eu sou advogada, tá, gente? Sou advogada, sou professora de filosofia também, né? Que eu tenho outra formação. Não trabalho mais no judiciário, graças a Deus, né? E estou mais agora na área de consultoria em compliance. Eu sou dessa área do compliance, trabalho com isso. E dou aula há 26 anos, né? No curso de Direito e também nas licenciaturas, porque eu também sou licenciada em filosofia, né? E estou curtindo agora fazer psicologia, estou amando. Estou fazendo curso de psicologia que está trazendo aí muitas informações preciosas, né? E eu estou curtindo bastante outras áreas do conhecimento, né? E hoje aqui a gente vai falar da nossa disciplina. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês o material e nós vamos, então, deixa eu só trocar aqui. Vamos falar um pouquinho da nossa disciplina. Vamos encontrar aqui alguns desafios. Ai, ele acabou tirando. Peraí. Então, deixa eu ver aqui. Agora sim, agora sim. A Dayana está chegando. Seja bem-vinda, Dayana. Depois você me diz de que cidade você fala. Se quiser abrir o seu vídeo para eu te conhecer, eu agradeço, se você puder, né? Muito bem, obrigada. Tudo bem, querida? Você está em que cidade? Eu sou de Brasília, Paraná. Ah, Brasília. Brasília tem várias cidadezinhas, né? Muito Isso. legal. Eu gosto muito de Brasília, principalmente quando eu vou para Alto Paraíso, passo por Brasília, adoro, né? Adoro que é muito bonito. E tem vários lugares bonitos, né? Eu estou agora querendo ir para Pirinópolis, que já me disseram que é o É must. muito bom. Muito bonito, né? Então vamos falar agora de fundamentos de direito. Gente, uma dica que eu sempre dou quando vocês começarem uma disciplina, dá uma olhadinha sempre no plano de ensino, para você conhecer a trajetória que vocês vão percorrer, né? É sempre interessante vocês entenderem como é esse caminho que vocês vão fazer. As 4 aulas, as atividades que serão feitas em cada uma, o circuito integrador, a gente vai falar dele no final, uma dica que eu vou dar para vocês, né? O circuito integrador ele é muito especial, porque são as questões discursivas, são duas, não tem como repetir, né? E o que que eu gosto de falar? Os erros mais comuns, para vocês, opa, ficarem atentos e não realizarem mais, né? Eventualmente. Então, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente enfrenta uma disciplina de fundamentos de direito é que não existe sociedade sem direito, né, gente? Nenhuma sociedade pode existir sem um ordenamento jurídico que a estruture e que traga segurança para vamos dizer, seus cidadãos, né? Então, a gente não pode existir. Imagina um mundo sem regras. Ia ser um caos, a gente não ia conseguir nem sair de casa. Tem até um filme que eu adoro indicar, que é aquele Um Dia de Fúria, né? Acho que é com Michael Douglas, né? A vida seria selvagem, é verdade, Renato? E só os fortes iriam sobreviver. Eu tava ferrada, né? Eu sou uma mulher de 1,5 m, né? Então não ia conseguir. Então, aquele filme que tem Um Dia de Fúria, ele mostra isso. As pessoas nesse dia estão enlouquecidas, elas fazem o que elas querem. Elas invadem tudo, elas quebram tudo. Assim, muito interessante para a gente refletir a importância do direito, né? E a importância da gente cumprir as regras que são tecnicamente criadas para nós mesmos, né? E aí eu coloquei essa frase aqui, que ela é minha, né? Na verdade, eu construí que o direito e a ética, eles são pilares invisíveis que sustentam a vida em sociedade. E eles são importantes porque eles trazem justiça, pelo menos a percepção de justiça em alguns momentos, ainda que a gente tenha muitas injustiças, né? A confiança e a dignidade, né? A confiança, por exemplo, a gente percebe isso claramente no trânsito. A gente confia que a pessoa vai parar no sinal. A gente confia que o colega, ao dirigir, vai respeitar as leis de trânsito. Claro que um ou outro vai fazer uma bobagem, mas, em regra, há uma confiança mútua, né, na nossa existência. Então, a gente não consegue viver sem. Todas essas experiências, filmes, né, séries que falam de situações de caos, de anomia, de ausência de leis, é terrificante, né? Também tem um filme muito bom que eu indico, que é Ensaio sobre a Cegueira, que é de um livro do Saramago. O livro é maravilhoso e o filme é melhor ainda. Ele foi gravado em São Paulo, hein?
Foi gravado na cidade de São Paulo. E ele mostra exatamente uma situação que vai acontecer de anomia. Então, vale a pena. Não vou dar spoiler, não. Então, que é a ética? O direito a gente sabe, o direito é uma norma posta, imposta a todos, né? Ela é um direito positivo, eu tenho que cumprir, então eu tenho que pagar os impostos, eu tenho que respeitar as regras do meu prédio, né? Eu não posso chegar, eu sou subsíndica aqui, eu não posso. Se eu criar uma regra, não pode subir com cachorro pelo elevador social. E aí eu tenho cachorro, que está até aqui andando. Eu não vou subir com ele só porque eu sou subsíndica, então eu estou acima das regras. Não, as regras valem para todos, em todos os sentidos, né? E a gente tem a proteção, a capacidade de fazer valer um direito, de buscar uma reparação. E a ética, como é que ela funciona, né? A ética ela já não vai ter aquela coercitividade que o direito tem. Se eu não cumpro, posso ser punida. A ética é diferente. A ética se diferencia da moral. Então a gente tem o direito, que é a norma imposta para todos, não importa se você é de um time, é de outro, de uma religião, mora num bairro ou mora no outro, se você é rico ou pobre, ou se você é homem ou mulher, todos estão submetidos às mesmas regras. A ética e a moral, não. A moral, ela é particular de um grupo, de uma geração, de uma associação, de uma religião. A moral, ela é sempre um conjunto de normas que aquele grupo resolve cumprir. Se eu descumpro uma regra moral, o que pode acontecer é que o grupo vai querer me punir, me banir, me tratar mal, me desprezar, né? Diferente do direito. E a ética? A ética não é regra, no sentido de uma norma imposta de um grupo. A ética é um princípio universal. Então, quando eu abro a Carta de 1948, que é a Declaração, né, dos Direitos Humanos, eu estou vendo ali uma declaração de princípios éticos. Todo cidadão tem direito à saúde, todo cidadão tem direito à educação, todo cidadão tem direito a ter lazer, à saúde, que é muito mais do que não ter doença, né? Então, a ética ela é constituída por uma reflexão que traz princípios éticos, princípios bons para todos. Tá? É novidade? É, porque a gente sabe que na história da humanidade os direitos excluíam muitas pessoas, havia a escravização. Na Grécia Antiga, a escravização era por nascimento. Se a minha mãe fosse escravizada, eu seria escravizada, né? E aí depois a gente vai ver o servo. Então, a história da humanidade é uma história muito difícil. A conquista dos direitos, como a gente tem hoje, direitos humanos, as normas, as regras, os direitos fundamentais, as estruturas que dão garantias ao cidadão, ao consumidor, como o Renan vê bem, são coisas muito recentes, né? São experiências e vivências muito recentes. E cada vez mais a gente está expandindo o nosso olhar. Então, hoje, a gente já tem um cyberdireito, um direito que vai tratar da questão cibernética, da invasão de privacidade, do uso dos meus dados. Isso era impensável quando eu tinha 16, 17 anos, 18, quando eu entrei na faculdade. Eu nem tinha celular, gente. Eu fui usar celular na segunda faculdade. Na primeira era orelhão. Eu ia lá, botava a ficha, por isso que caiu a ficha, ligava e avisava para minha mãe, mas cheguei na faculdade. E era assim, gente. E o mundo vivia, hein? Era tudo muito bem. Então, quando a gente fala em direito, é norma imposta a todos. Quando a gente fala em moral, é um conjunto de regras de livre adesão e ligadas a grupos. A moral, então, é temporal, ela é histórica, ela é determinada. A ética se pretende universal, porque a gente vai dizer que a vida humana tem um valor universal. Eu estou aqui, eu posso estar em Kyoto, no Japão, eu posso estar nos Alpes suíços, a vida humana tem o mesmo valor, pelo menos deveria, mas em regra tem, pela ética tem, né? Então, quando a gente encontra na nossa disciplina lá no início dois conceitos, direito objetivo e direito subjetivo, como é que a gente organiza isso para entender o direito, a moral e a ética? Quando a gente fala em direito objetivo, a palavra já diz, ó, objetivo é aquilo que
pode ser comunicável para todos, pode ser entendido por todos, envolve todos. Quando eu falo subjetivo, tem a ver só comigo, com a minha subjetividade, ou a forma como eu compreendo. Às vezes a gente até usa no dia a dia, né? A gente fala assim: Fulano, você está muito subjetivo. Seja mais objetivo, vai mais rápido aí, eu não estou entendendo o que você está querendo. Você está muito subjetivo. Então a gente usa essas ideias do senso comum para entender. Mas eu vou convidar vocês para ouvir aqui um procurador federal da AGU, que é a Advocacia Geral da União, num pequeno vídeo que é uma pílulazinha. Existe um perfil no YouTube muito bacana chamado AGU Explica. A Advocacia Geral da União explica. E aí os próprios procuradores gravam vários videozinhos. O que é o Estado Democrático de Direito? O que é o direito positivo? O que é o direito objetivo e subjetivo? Então, eles têm vários videozinhos muito legais. O que é a LIMP? Quais são os princípios da administração pública? Então, para a gente que está estudando, são ótimos, porque são didáticos, explicam pequenos pontinhos, é o que a gente chama de nano-learning, né? Que é uma educação pequenininha de conta-gota, mas que vai dando conta de todas as temáticas. E aí, logo depois que a gente assistir esse vídeo, eu vou convidá-los para um desafio. Então, vamos ver aqui. Estão ouvindo? Estão ouvindo direitinho? Não está saindo som. Não está saindo som? Então, peraí, eu desconfiei disso. Só um minuto. Deixa eu só parar aqui a apresentação, que eu acho que eu esqueci de clicar no botãozinho. Peraí. Ah, exatamente. Agora vocês vão ouvir. Peraí. Deixa eu voltar. Você sabe a diferença entre direito objetivo, direito subjetivo e direito positivo? A AGU explica. Direito objetivo, direito subjetivo e direito positivo são termos Desculpa que eu cliquei, fui curtir a fala do Renan. comumente utilizados no jargão jurídico. Direito objetivo é tecnicamente chamado de norma agendi, ou seja, são as normas pelas quais uma sociedade é regida. São as regras, princípios e tudo aquilo que tem que ser observado por uma sociedade. Também integra o direito objetivo as instituições que asseguram essas regras, como o Estado e as instituições jurídicas. Já o direito subjetivo é tudo aquilo que uma pessoa pode realizar licitamente. Também é chamado de facultas agendi, ou seja, tudo aquilo que uma pessoa tem a faculdade de fazer dentro da lei. Assim, tem a diferença de norma agendi e facultas agendi. Norma agendi são as regras e a facultas agendi é a possibilidade de alguém agir de acordo com aquelas regras. Note-se que o fato de eu ter direito subjetivo a fazer alguma coisa não quer dizer que eu possa exigir fazer aquela coisa. Por exemplo, eu posso ter o direito subjetivo de me casar, mas para eu me casar com alguém, aquela outra pessoa tem que querer. Ou seja, o fato de eu ter direito subjetivo ao casamento não quer dizer que a outra pessoa seja obrigada a casar comigo. Já o que se chama de direito positivo é o conjunto formal de regras jurídicas. De modo geral, é conhecido como conjunto escrito de regras, mas o direito positivo pode admitir outros tipos de regras. Por exemplo, pode admitir regras consuetudinárias, ou seja, regras de costume. Se os costumes forem admitidos como regras pelo direito positivo, eles passam a integrar o direito positivo e passam a constituir, portanto, o conjunto formal de regras daquela sociedade. O direito positivo normalmente é utilizado como conceito em contraposição de direito natural. O direito positivo é um direito que é querido pela sociedade, que, portanto, ele passa a ser formalizado e adotado por aquela sociedade. Peraí que eu toquei aqui. Já o direito natural transmite a ideia de um direito que foi dado ou por uma divindade ou que pode ser encontrado na natureza, como se o direito pudesse ser descoberto. Direito positivo não. Direito positivo é um direito que é querido, ele é criado. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, #AGU Explica. Até a próxima. Explicação boa, né? Simples, boa, interessante. Então, o que a gente pensa sempre? Você tem a facultas, que é a faculdade de você realizar ou não aquilo. E você tem a norma agente, que é o direito que você tem que cumprir, a regra que você tem que cumprir. Então, quando a gente fala em direito objetivo, são as regras que nós temos que cumprir. As regras de trânsito, Estatuto do Idoso, o Código do Consumidor, né, que o Renan precisa sempre conhecer, as leis tributárias. E quando eu falo a possibilidade que eu tenho de, por exemplo, pleitear numa ação judicial com mandado de segurança, um documento que eu pedi
aqui no Rio de Janeiro é Detran, né? Aí ele não quer emitir, é um direito meu líquido e certo, eu vou lá, impetro o mandado de segurança, é um direito que eu tenho, né? Então, como cidadãos, nós temos várias faculdades, né, de agir e podemos acionar. Comprei um produto numa loja, aí uma semana de uso ele aparece o celular, aparece aquele bonequinho lá do aplicativo aqui do Android e ele morre. Ele até morre, fica mortinho, tadinho. Aí eu, caramba, novinho. Eu vou lá na loja e troco. Eu tenho essa faculdade de fazer isso. Então, a gente tem ao mesmo tempo a norma objetiva, que é válida para todos, e temos subjetivamente o direito de pleitear, né, os nossos direitos perante a sociedade, perante os poderes constituídos. E aí a gente vai dizer que o direito objetivo, ele vai estabelecer as normas que regem a sociedade, portanto, e o direito subjetivo vai garantir a todos nós, os indivíduos, a possibilidade de exigir o cumprimento dessas normas em defesa dos seus próprios direitos. Fica tranquilo, Renato. Fica tranquilo. Perfeito? Agora, olha um desafio. Quero ver quem vai me ajudar nesse desafio. Seja bem-vindo, Jussara, a Daiane e a Jussara. Depois vocês vão me contar de onde vocês estão falando aí, de onde vocês vêm, né? Reclamar para a loja é um exemplo, é verdade. E a gente sabe fazer isso muito bem, né, gente? A gente sabe reclamar muito bem. O Código do Consumidor, acho que foi a lei que mais pegou no Brasil, né? A gente, cada vez mais, tem sofisticado esse processo, essa inter-relação, né? Fornecedor-consumidor. Olha essa questão, gente. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente o conceito de direito subjetivo? Letra A. É formado por todas as normas jurídicas que devem ser obedecidas rigorosamente por todos os indivíduos da sociedade. B. É o poder de exigir uma determinada conduta de outrem conferido pelo direito objetivo, pela norma jurídica. C. É o conjunto de sanções aplicadas pelo descumprimento das normas jurídicas. D. É a faculdade de criar normas jurídicas dentro de uma sociedade organizada. E. É o conjunto de princípios éticos que orientam a conduta dos indivíduos em sociedade. Que letra vocês marcariam aqui? O que vocês acham? Pode botar no chat, pode falar, pode abrir o áudio, como vocês quiserem. O que a gente pode marcar aqui? Me ajudem a responder. Renan botou letra B. Vamos ver, quem mais? Renato também. Hoje os rapazes estão na pole position, saindo na largada. Hein? Bora lá, meninas. O que vocês acham? Juliane, Jussara, Daiana, desculpa. O que vocês acham? Que letra? Não tá difícil. Essa não estava difícil. E eu pedi subjetivo, que exatamente o objetivo é mais fácil, né? Vamos lá. Não querem falar? Estão tímidas? Olha, ponto para os meninos, hein? Ponto para os meninos. É o poder de exigir. Oi? B também? B também. Ah, muito bem, obrigada. É o poder de exigir uma determinada conduta de outrem, conferido pelo direito objetivo, pela norma jurídica. Então, a gente lembra logo do reclamar, né, do consumidor, uma prestação de serviço. Então, você tem a faculdade de. Abre lá a Constituição e olha o artigo 5º. Ali, aquele artigo, ele te dá a faculdade de agir. A sua casa é um bem inviolável, né? Então, se ele é um bem inviolável, se alguém fizer alguma coisa, você pode agir. Você tem direito a férias, você vai lá nos artigos da Constituição que falam sobre os direitos sociais. Então, você tem ali uma série de normas que trazem para a gente o direito subjetivo. Então, é a possibilidade, por isso que vem a palavra facultas, é a faculdade de agir, que você pode ou não agir, se precisar. Né? Ou seja, o Renato lembrou do não é não no carnaval, é verdade. Não é não no carnaval, né? Perfeito. Eu não tinha lembrado dessa, Renata. Não que eu não seja uma boa fuliã, eu gosto de carnaval, né?
mas eu não tinha lembrado dessa. Então, realmente, a letra B, porque o direito subjetivo se refere a essa faculdade que a gente tem de agir, de poder agir, né? Então, pensa, subjetivo é sempre o sujeito, objetivo, todos. Então, por exemplo, a lei de trânsito, ela é um direito objetivo, né? Se eu fui multada e eu quero recorrer, e eu vou contar essa história já já, né? Porque eu acho que foi injusta a multa, é uma faculdade que eu tenho, né? Desde que eu comprove realmente, fundamente esse pedido. Agora, eu queria provocar vocês numa outra ideia. Todo mundo fala o tempo todo, eu vivo num Estado democrático de direito. E às vezes invoca até essa ideia para justificar uma atitude não correta, né? Por exemplo, a gente fala muito em liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão, ainda mais com rede social agora, né? Mas a liberdade de expressão, ela tem um limite, ela não é irrestrita, ela é sob leis. Então, por exemplo, eu não posso usar a minha liberdade de expressão, utilizar as redes sociais para expor a vida de alguém, humilhar, ofender, violar a privacidade de alguém, porque aí é a minha liberdade esbarrando na liberdade do outro. Então, a minha liberdade, ela encontra limite na liberdade do outro, ela acaba quando começa a do outro, né? Então, muita gente usa, eu vivo no Estado, mas não para pensar nas implicações do que seja um Estado democrático de direito. Então, não é um direito democrático e nem é um Estado de direito, é o Estado que é democrático. Então, a palavra democrático, ela qualifica o Estado. Esse Estado, por ser democrático, ele tem que botar o cidadão em primeiro lugar. Essa que é a realidade. Por isso que a Constituição de 88 é chamada de Constituição Cidadã, porque é a primeira Constituição brasileira a colocar o cidadão no início, nos primeiros artigos, e é a primeira a falar mesmo de dignidade humana. Nenhuma outra falou. Todas as outras constituições anteriores colocavam o Estado na frente do cidadão. Então, a primeira que vai colocar na centralidade do Brasil o cidadão é a Constituição de 88. Então, qual é a finalidade do Estado brasileiro? O bem comum, o bem de todos. Não é o Estado, não é o governo, é o bem de todos, né? Então, vamos ouvir o que a AGU conta para a gente, depois a gente faz aí um desafio também. Você sabe o que é o Estado Democrático de Direito? A AGU explica. Para entender o que significa o Estado Democrático de Direito, precisamos entender antes o que são os direitos fundamentais. Esses direitos foram criados para limitar o poder estatal, conferindo aos indivíduos autonomia e liberdade no exercício de suas atividades cotidianas. Elas são, então, uma proteção dos cidadãos contra a intromissão indevida do Estado em sua vida privada e protegendo-os do abuso de poder. Essa limitação do poder do Estado, que ocorre, de um lado, através da separação de poderes e do Estado de Direito, e de outro, uma preocupação ética do bem comum através dos direitos fundamentais e da democracia. Assim, o conceito de Estado Democrático de Direito se traduz na ideia de um Estado limitado pela Constituição e pelas leis. Além disso, as leis não podem ser ditadas unilateralmente por um soberano, mas sim pactuadas com todos os membros da sociedade, por meio da aplicação concreta do princípio da separação dos poderes, conforme já abordamos aqui no AGU Explica. Segundo John Locke, a liberdade do indivíduo não deve ser restringida por qualquer legislativo, senão aquele regularmente eleito, nem estar sob o domínio de nenhuma lei, a não ser aquela aprovada por esse legislativo, nos limites da outorga que lhe foi confiada. Essa ideia foi sintetizada no artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, que estabelece que o Estado que não reconhece os direitos fundamentais nem a separação dos poderes não possui Constituição. Assim, o Estado Democrático de Direito constitui um mecanismo de controle do poder estatal, protegendo o cidadão do abuso e da opressão. Conforme afirmou Abraham Lincoln no seu famoso discurso de Gettysburg em 1863, o governo do povo, pelo povo e para o povo. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, #AGUExplica. Até a próxima! Bem interessante isso também, né? Se a gente parar para pensar,
o Estado Democrático de Direito é uma construção moderna. Nem a democracia grega era assim. Que muita gente fala, o nascimento, a democracia grega excluía todo mundo. Só os homens, a partir de 21 anos, das famílias mais poderosas de Atenas, é que vivenciavam a democracia. Mulheres, crianças, estrangeiros, idosos não tinham valor, né? Então, era um outro tipo de democracia, né? Quando a gente fala da nossa democracia hoje e o Estado democrático de direito, a gente fala de algo que é uma construção muito recente. O primeiro país a trazer a democracia vai ser Estados Unidos, mas ela era altamente excludente também, porque eles só pensavam entre eles. Então, a declaração, né, de independência dos Estados Unidos e a Carta dos Direitos, né, a Bill of Rights, vai falar só sobre eles, para os americanos. Não inclui todo mundo. Vai ser a França que vai vir mais rasgando e pé na porta, né? E vai dizer assim, né, todo mundo. E aí vem a Declaração Universal Francesa, que ela fala todo cidadão. Quando todo cidadão, aí é todo mundo, né? Então, isso é uma construção muito próxima. É século XVIII. Então, no mundo antigo, nós não tínhamos direito algum. As mulheres, lembrem da música de Chico Buarque, as mulheres de Atenas, né? As mulheres, então, eram completamente moeda de troca. Aliás, não tinham nem valor, né? Depois, na Idade Média, ninguém tem dúvida que também a coisa foi bem difícil. O Renascimento melhorou, então é no período moderno que lentamente surge um discurso bonito, mas sem prática, porque a gente vai ver o século XVIII, apesar de trazer essas ideias, vai ser um momento de grande escravização de povos, né? A colonização, que é terrível também. Então, quando a gente fala em Estado democrático, é algo que se opõe a, por exemplo, a uma monarquia. Na monarquia, eu não tenho os três poderes harmônicos entre si. Eu tenho apenas um, o poder executivo, fortão, mandando todo mundo. Na monarquia, você não tem propriedade. Só o rei é o dono. Então, vamos imaginar, se o Brasil fosse uma monarquia, o rei seria o dono das terras, nós não teríamos propriedade. Usaríamos uma concessão, pagaríamos os impostos. Esses impostos vão exclusivamente para a mão do soberano. O soberano não vai usar conosco. Eu nem posso falar que ele está roubando, porque não existe corrupção na monarquia, porque o dinheiro é todo do rei. Não existe a diferença entre público e privado, é tudo dele, é tudo privado. Olha que interessante, né? Então, o que que acontece? Eu não tenho nada. Vocês lembram quando a família. Ninguém vai lembrar que ninguém estava lá, né? Eu falo assim, mas é só modo de expressão. Claro que ninguém lembra de 1808, né? Mas quando a família real chegou aqui, tinha alguns portugueses já instalados aqui, vivendo bem. A cidade do Rio de Janeiro bombava já, né? Recebendo muita gente. Então, existiam muitas casas bonitas ali na região portuária, né? Infelizmente, ali na região portuária, e muitas casas de comerciantes portugueses que já estavam instalados aqui, muito felizes, né? Quando Napoleão apertou lá, espirraram lá, aí a galera veio para cá fugida, né? Aí veio todo mundo para cá foragido. Quando a família real desembarcou, ele escolheu a casa onde ele queria ficar, o rei. Quero essa daqui. Sai todo mundo. As pessoas tiveram que sair. E aí, um ódio total, uma raiva total. Aquela casa inteira, com tudo que tinha dentro, sabe? Porque nem tudo eles trouxeram. Virou a casa do rei. Aí o rei ainda virou para os lacaios e falou assim: vai andando pelas ruas aqui, vejam as melhores casas para a corte que está chegando. Então o cara batia na tua porta e falou: oi, tudo bem? Olha só, a rei está chegando. Tá vindo a galerinha lá de Portugal e é só para te avisar que você tem 24 horas para ir embora. Pode, não precisa levar nada, tá? Pode deixar aí, porque eles vão precisar. E a pessoa tinha que ir embora, gente. E foi assim. Quem conta muito isso é. Como é o nome dele? Eu lembro o sobrenome dele, Murilo de Carvalho. Depois eu posso botar essa referência para vocês. Então, veja que louco. E você não pode nem falar em corrupção, porque eram todos corruptos, né? Mas não dá, porque o dinheiro é deles mesmo.
A gente não tinha valor, nem podia, e ainda tinha que pagar o imposto. Então, existia até uma expressãozinha que era uma piadinha, mas agora me fugiu, que o lacaio do rei botava na porta do cara. Aí o cara abria a porta e falava: caramba, escolheram a minha casa, já era, vou ter que ir embora. E, infelizmente, era assim. Com a ideia, a burguesia ela vai trazer uma nova ideia de valores individuais. Ela vai dizer: não, nós temos direitos, e o rei não pode invadir essa esfera. E aí que começa lentamente a surgir direitos, direitos individuais, aquela primeira geração, né, que a gente chama. Então, quando a gente fala em Estado Democrático de Direito, a gente fala de Constituição, de tripartição de poderes, nenhum poder pode ser mais importante que o outro, um regula o outro. Quando o Executivo faz besteira, o Judiciário vai lá e não pode. Quando o Executivo precisa legislar, o Legislativo vai, né? É verdade, o quinto dos infernos significa 20% dos impostos. Um quinto, é verdade, é verdade. A gente tem várias nomenclaturas, né, que vêm dessa época, né? Então, olha só, a gente tem toda uma estrutura que protege o cidadão. E a Constituição de 88, ela é a única que colocou o cidadão em primeiro lugar antes do Estado. Então, antes da organização dos poderes, você tem o artigo 5º, que fala são direitos fundamentais de todo cidadão. Então, você tem, é a única, tá, gente? Você pode olhar todas elas. É a primeira que coloca a cidadania como mais importante. E aí, qual é a finalidade de um Estado democrático? A palavra democrático, ela qualifica o Estado. O Estado tem que ser. O que é um Estado democrático? É um Estado que respeita a diversidade. É um Estado que pune aqueles que praticam desvios e crimes, que praticam racismo, que perseguem o diferente. É um Estado que garante a liberdade religiosa para todos. É um Estado que protege a cidadania e que tem que existir e agir em nome do bem comum. Com a finalidade de existir todo o aparato estatal, a administração pública direta e indireta. Porque ela tem que fazer isso para administrar a cidade, o país, para que o cidadão tenha dignidade. Olha que interessante, né? A gente às vezes não pensa nessas conexões quando fala Estado Democrático de Direito. Então, o Estado Democrático de Direito não se coaduna com racismo, não se coaduna com exclusão, com perseguição religiosa, né? Com escravização, que hoje a gente ainda tem a escravidão moderna, né? O Brasil, inclusive, foi um dos países punidos, e acho que em 2016, no Tribunal Penal Internacional, por conta do caso Fazenda Verde Brasil no Pará, que vocês encontram fácil essas notícias no YouTube. Tem vários, você vê os caras falando que eles eram escravizados, como é que era isso, a escravidão moderna. Então, o Estado Democrático tem esse papel. Então, vamos ver um desafio? Vamos lá. Você sabe Opa. o que é o Estado Democrático? Vamos lá. A gente já ouviu. O vídeo da Advocacia Geral da União, a AGU Explica, apresenta que o Estado Democrático de Direito se caracteriza principalmente por: letra A supremacia da vontade popular, sem necessidade de leis. B, a existência de um governo forte que decide sem participação social. A submissão de todos, inclusive governantes, às leis e à Constituição. A ausência de regras jurídicas privilegiando apenas costumes sociais. A concentração de poder no executivo para garantir a ordem e segurança. Dica: quando vocês forem enfrentar, já respondeu o Renan, quando vocês forem enfrentar uma questão objetiva, usem também a técnica de ir olhando as opções e observando onde tem contradição, que você sabe que está errado. Você já vai riscando, né? Renato também, já respondendo. E as meninas, gente? Cadê as meninas? Então, olha só. As meninas vão responder? Fala, Daiane. Jussara. Ô, professora, eu não tô com a opção de chat aqui, o meu chat tá apagado, não tá aparecendo. Porque vocês estão entrando, deixa eu ver aqui, pelo link não verificado. Vocês entraram, é porque a câmera está aqui no meio, por isso que eu faço assim. Porque vocês estão entrando só pelo link, né? Tem que fazer o login. A Juliane também. Quando vocês fazem um login pelo Microsoft 365, que vocês podem usar, né? Porque a Unile oferece para vocês, vocês conseguem visualizar tudo. Não tem problema, não. Mas que letra vocês acham que seria importante marcar aqui?
Acho que A gente pode ir seria pela a letra eliminação. A letra C, eu acho. Isso. É a letra C, de fato. Olha, como a gente pode eliminar sem necessidade de leis, não rola, a gente já sabe, né? Não dá. Imagina o povo sem lei, gente. O Brasil É a letra já C mesmo. com lei já tá difícil, né? Sem ela ia ser impossível. A existência de um governo forte que decide sem participação social não pode, gente. Tem que ter participação social, a gente tem que participar de tudo. Nós somos os destinatários de tudo, né? Tem que me ouvir, né? Tem que me ouvir. Aí vou pular C, que a C é correta. Letra D, ausência de regras jurídicas, privilegiando apenas costume. Gente, ia ser uma loucura. Já pensou? Impossível. Você vê que as opções são até erradas, que a gente sabe que não vai funcionar. Concentração do poder no executivo, isso aí é monarquia. Só o rei, né? Então, é a letra C, realmente. A letra C traz para a gente aqui a resposta. É o Estado democrático de direito, ele é aquele que todos, não importa quem você é. Você pode ser rico, você pode ser milionário, você pode ser um governante. Você não está acima das leis. Você se submete às leis, à Constituição. Claro que a gente tem que lutar por isso, né, gente? Lutar para que isso aconteça. Porque a gente vem de uma cultura colonizada em que os privilégios existiam, né? A gente teve essa experiência aqui como metrópole. Não sei se a gente tivesse ficado somente como colônia, se a gente teria experimentado o patrimonialismo, né? Que é o líder, o gestor, o governante, usar a prefeitura, o governo, a União, como se fosse um bem próprio dele, fazer o que ele quer, né, expropriar. Então, não sei se a gente não tivesse passado por isso, a gente teria essa experiência enraizada, né? Então, na verdade, o Estado Democrático de Direito está trazendo um valor republicano que diz assim, e Rui Barbosa era muito bom nisso: ninguém está acima da lei. Ponto. Né? Então, olha só, no cotidiano, o que a gente pode refletir aqui juntos? Quando eu falo isso, o limite de velocidade na avenida é 60 quilômetros por hora. Isso é um direito objetivo, né? É exatamente, é isso aí, Renato. O uso da máquina pública para o bem próprio. Olha, quando eu falo essa frase número 1, eu estou falando de um direito objetivo, porque é uma norma imposta a todos. Olha o 2. É proibido fumar em ambientes fechados. Gente, durante a minha adolescência inteira, a primeira faculdade toda, todo mundo fumava em todos os lugares. Se fumava dentro do ônibus, do avião, se fumava dentro do shopping, se fumava em sala de aula, em todos os lugares. As pessoas vinham te visitar na sua casa, você não fumava, mas ela fumava. Hoje não é mais assim. Olha a mudança comportamental, né? Então, é também uma regra. É proibido por lei fumar em ambientes. Você pode ser multado. Então, direito objetivo. Todo trabalhador tem direito a férias anuais. Aí temos os dois, né? Tem um direito objetivo, que está lá na CLT, dizendo que você tem direito a férias, são os direitos trabalhistas, e você tem a faculdade de invocar esse direito. Olha que interessante. Se fui multado injustamente, posso recorrer para defender o meu direito. E aí eu conto a minha história. Eu recebi uma vez uma multa aqui em casa que ela não tinha foto, mas ela dizia que multa, razão da multa, tinha lá a infração. Trafegar na contramão no túnel Rebouças 19 horas. Gente, nem que eu quisesse, eu iria conseguir. Nem que eu quisesse, vou trafegar. Primeiro que o túnel Rebouças é um túnel muito importante aqui, que liga a Zona Sul à Zona Norte, ó, liga a Zona Sul do Rio de Janeiro à Zona Norte. Então, nele desembocam todos os trabalhadores, todos os dias. Então, ele é engarrafado de manhã para descer para a Zona Sul e é engarrafado no final da tarde até de noite para subir, para voltar para a Zona Norte. Então, nem que eu quisesse, eu iria conseguir, porque ele é literalmente engarrafado. Você fica parado dentro do túnel algumas horas, todos os dias, principalmente às 19 horas. Aí, quando eu li, eu até ri. Eu falei, não é possível, eu sou uma heroína. Não, eu sou uma heroína para conseguir fazer isso. Nem com uma nave espacial, né? Porque não dá para passar ali. Aí eu recorri, claro que
devem ter caído na gargalhada, né? E anularam a multa. Porque é impossível um ser humano às 19 horas no Rio de Janeiro, durante a semana, fazer contramão no Rebouças, em que você fica coladinho na traseira do colega. Aí eu ainda tenho carro com marcha. Primeira, anda um pouquinho, para. Aí volta. Primeira, anda um pouquinho, para. Você fica na primeira, na segunda, olhe lá. Então, eu fui e exercitei a minha faculdade, o meu direito subjetivo. Respeito não tem cor, a humanidade é diversa e igualmente valiosa. E aí, aqui também temos uma lei, um direito objetivo, que pune o racismo, é inafiançável, e também temos, né, uma faculdade da pessoa de exigir o respeito, né? Deixa eu ver o que o Renato colocou. Ele colocou placa adulterada, o que protege é o boletim de ocorrência. É verdade. A placa adulterada também. Inclusive, uma vez eu morava em outro bairro, eu recebi uma visita de uma amiga com o marido dela, parou assim na porta do meu prédio, roubaram as placas, e eles usam, né? É verdade, é verdade. Quando roubou o automóvel, e aí eles podem cometer várias infrações de trânsito, né? E é o teu carro lá, tá lá o teu nome, é verdade. Então, olha só, a humanidade é diversa. Gente, não existe raça, esse termo é um equívoco. A ciência já provou que só tem ser humano, ponto. Nós vamos ver em dado momento da nossa história, uma época muito perigosa, muito racista no Brasil, que foi a década de 30, 40. Aliás, a nossa socialização é racista, né? A gente tem o racismo estrutural. Então, se construiu toda uma ciência europeia que dizia que o miscigenado, né, ele era inferior. Mas isso, gente, era um interesse político. Então, eles forjaram uma pseudociência com interesse de exploração mesmo, político, para escravizar, para explorar, para falar que, por exemplo, o latino não tem valor, né? Ele é inferior porque ele é miscigenado. Então, a gente tem que tirar isso do nosso vocabulário. Então, ninguém, ó, a partir de agora, ninguém mais pode falar, vou comprar um criado mudo para o meu quarto. Pelo amor de Deus. Criado mudo era o escravizado que ficava em pé ao lado da cama do Senhor, segurando os pertences na mão e de boca fechada. Imagina você ficar 12 horas. Imagina que o seu senhor é um dorminhoco. Enche a cara de noite e vai dormir, só acorda, você vai ficar em pé. Não pode falar, não pode sentar, não pode dormir. Isso é tortura, gente. Imagina aqueles que eram lista negra, isso aí. E os tigres? Os tigres eram os escravizados que eram responsáveis para jogar as fezes e as urinas, né, que eram colocadas numa bacia no rio. Então eles botavam na cabeça e iam até o rio jogar. E aquilo jogava, caía no corpo deles, sujava. E eles eram chamados de tigres porque a urina, quando caía no corpo, ela mancha a pele com o sol. Essas pessoas não tomavam banho, né, gente? Escravizado não tinha direito a banho, nada disso. Só se ele fosse pro rio escondido, né? Então, caía na pele e manchava. Então, eles ficavam manchados. E aí chamavam eles de tigre. E eles usavam, sabe a escravizal? A escravizal ou não? A escrava Anastácia. A escrava Anastácia, com aquele ferro, aquilo era comum. Ela não foi a única que usou, não. Aquilo era comum, exatamente para esses que eles escondiam para não sentir o cheiro. Então, veja que loucura. Então, vai falar que você vai comprar uma mesinha de cabeceira. Não vai falar mais de lista negra, né? Eu vi muito quando era pequena, pessoas adultas falavam assim: segunda-feira é dia de branco. Como assim? É dia de trabalho. Ah, pelo amor de Deus, né? Então, a gente tem que desconstruir a própria linguagem, né? A gente tem que desconstruir a própria. E tem várias outras falas que a gente percebe, né? E que são extremamente racistas, extremamente violentas, né? Que não devem ser faladas, né? Que não devem mais ser reproduzidas. E a nossa socialização foi colonizada, né? Então, a gente tem que trazer o processo decolonial, né? Para a gente se educar
para a igualdade e para ter um futuro sem preconceito, né? Sem ódio. E isso é difícil, mas não é impossível, né? Então, educar para a igualdade aqui é porque nós somos iguais sob o ponto de vista formal. Porque eu sou diferente de vocês. Cada um aqui é diferente entre si. Por quê? A gente tem gostos diferentes, socialização diferente. A gente experimentou, a gente tem vieses inconscientes diferentes. E a gente tem que lidar com isso, com as nossas. Mulata também. Mulata vem de mula. Mulata também foi proibido. Verdade, verdade. Renato está me lembrando aqui. Então, olha só, nós temos processos de socialização diferentes. A gente tem a influência dos nossos pais, o que eles falaram, que ficou no inconsciente quando a gente era pequenininho. A gente tem viés, por exemplo, eu gosto muito do viés da realidade ingênua. Esse eu acho que no Facebook, no Instagram, bate recorde. Realidade ingênua é aquele cara que ele acha que a forma como ele vê a realidade é a verdade, é a realidade em si, né? E não é, é a ótica dele. Eu enxergo o mundo com os meus óculos, ponto, com tudo que eu li, com tudo que eu experimentei, com todas as experiências emocionais que eu tive, e isso me faz enxergar o mundo, né? De uma forma e não de outra. E o outro colega vai ver de outra maneira, né? E isso é normal. Também tem o viés do ponto cego. O viés do ponto cego também é bem bacana. O viés do ponto cego é aquele que nos torna intolerantes com os erros dos outros, mas tolerantes com os nossos. Porque quando você erra, vamos imaginar que você, de repente, assim, um dia, você discutiu com o seu colega de trabalho. Aí você depois, não, olha, eu fiz isso, eu estava muito estressado naquele dia, saí de casa, não estava me sentindo bem, eu vi uma situação na rua que eu fiquei revoltado, eu estava irritado. Você se autodesculpa o tempo todo e você tem um contexto. Faz sentido, realmente. Uma pessoa que viu alguma coisa ruim e uma pessoa que não está bem, ela tende a ser uma linguagem que a gente chama chacal, na linguagem da comunicação não violenta, né? Ela é mais reativa, ela vai responder torto. E vai achar que a pessoa está implicando com ela. Ah, passou por mim, não me cumprimentou. Não gosta de mim, tá vendo? Eu tenho certeza que ele não gosta de mim. Toda vez que ele passa, aí esquece de pensar que de repente a pessoa é extremamente desatenta e estava ali cheia de problemas, pensando, e passou e nem viu. Quantas vezes eu já passei ao lado de pessoas que eu conheço, e depois elas me falam: caramba, você passou por mim e nem me viu. Eu falei: não te vi? Caramba, isso acontece. Então, o ponto cego é quando você é cego em relação ao contexto do outro. E aí você é duro com o outro. Não, ele gritou porque ele é desequilibrado. Ele não bate bem, esse cara faz assédio, ele não presta. Então a gente tem isso. Então, olha quantos conflitos. Por isso, o letramento, né? O letramento para você respeitar o outro, o letramento para você respeitar a igualdade, que o outro tem uma outra religião. Como você é feliz na sua, ele é feliz na dele. Deixa ele curtir a dele, porque deixa você curtir a sua. E se ele é teu irmão, mora junto com você, melhor ainda. Deixa ele curtir a dele, vai curtir a sua. E assim a gente caminha, né? A gente tem... é muito difícil, né? Então a gente vai percebendo. E aí, o direito, quando a moral falha e a ética não consegue te conduzir, a gente tem que vir com o direito para punir. Pitágoras dizia, não sei se é verdade, eu sou professora de filosofia, sou filósofa de formação mesmo, né? Eu posso dizer para vocês que Pitágoras nada escreveu, mas tem muita coisa atribuída a ele, contada pelos filósofos posteriores, e um deles é Aristóteles. Então, se diz que ele disse assim em algum momento, né? Eduquem as crianças que nós não vamos precisar punir os homens, né? É possível que ele esteja certo, né? Então, quando a moral, a educação falha, a cultura falha, a gente tem que usar o direito para punir, né? E aí, olha as notícias que eu peguei para vocês, assim, hoje. Eu sempre boto coisas assim atuais. Nós temos aqui um país que tem 3,4 milhões de violações de direitos humanos por ano. O assédio moral bate recorde. Eu posso dizer que, sim, eu já trabalhei na administração pública direta e essa é a temática. Nas organizações a gente vê muito isso. O direito mostra, a gente tem muitas ações judiciais
em razão de assédio moral, porque é cultural, é cultural. Vazamentos de dados, feminicídio, né? O apagamento do feminino, né? Então, tudo isso mostra como é importante, se com todo esse direito a gente ainda tem grandes desafios, imagina se a gente não tem uma Constituição que diz que mulher e homem têm o mesmo valor. Porque eu, quando era mais jovem, eu fiquei maior de idade aos 21 anos, gente. Meu irmão, aos 18, ele é mais novo que eu, 8 anos. Por que que ele, aos 18, ele era muito mais imaturo do que eu era muito mais madura que ele? Porque havia um apagamento do feminino, uma infantilização da mulher. A mulher casava, ela virava relativamente incapaz. Isso era um status, tá? Jurídico. Então, a minha mãe casou com meu pai, ela trabalhava. Minha mãe, ela trabalhava, casou com meu pai, e meu pai fez uma carta de demissão em nome próprio da minha mãe e entregou no trabalho da minha mãe. Minha mãe foi demitida, porque ele não queria que ela trabalhasse. Já a minha amiga de infância, a mãe dela trabalhava num banco, a minha mãe trabalhava na Telefônica, aqui no Rio. A mãe dela trabalhava num banco e o pai dela também, em bancos diferentes. E aí, ela casou. Aí, quando ela voltou a trabalhar, depois da licença, o gestor dela, o gerente, falou: Olha, você não pode entrar. Ela, por quê? Porque você só pode entrar com uma carta de autorização do seu marido. Porque você agora é uma mulher casada. Aí ela pediu. O pai da minha amiga era mais liberal do que o meu pai. Fez uma carta de próprio punho, autorizo que Maria Isabel vá trabalhar. E aí ela continuou. Eu estou falando da geração dos meus pais. Não é tão longe assim. Então, a gente percebe que o direito se modifica porque a sociedade se modifica. Fato, valor e norma. O comportamento se modifica. Então, o mundo fático ele vai se transformando. Provoca reflexão, provoca conflitos. O direito vai ter que dar uma resposta. E aí, a gente vai se acostumando e vai mudando os comportamentos. Surgem novos valores. Lembra quando surgiu a obrigatoriedade do cinto? Eu fiquei muitos anos da minha vida dirigindo sem cinto. E era ótimo. De repente, quando veio o cinto, eu falei: Ai, meu Deus, eu tô presa, não sei se eu vou conseguir dirigir. Nossa, difícil para fazer a curva com esse negócio. Hoje eu não consigo tirar da garagem sem o cinto. E a gente passou a usar com medo da multa. Então, tudo isso mostra um mundo dialético, né? E como o nosso olhar se expande, nossas percepções também. E assim vai caminhando a cultura, a sociedade. Novos direitos vão surgindo. Agora, a gente vai ter que pensar muito seriamente sobre a inteligência artificial, porque está excessivo. Não tem nada que eu toque aqui no meu celular que não abra uma inteligência artificial. Nem no WhatsApp eu fiquei liberada. Eu não queria, mas tá lá, a bichinha tá lá. E às vezes eu erro o dedo, pronto, tá lá, velho. Aí fica falando. Então a gente está sendo obrigado. Em tudo tem inteligência. Eu abro o Word para digitar meus textos, tem lá uma canetinha de inteligência artificial. Atualiza tudo de repente. Então a gente é aquela coisa de vigilância completa. A minha televisão é Smart TV. Não tem jeito. Ela tem uma escuta de ambiente. O meu celular já tem isso há muito tempo. Até desligado ele escuta, porque tem aplicativos que não desligam. Quem vai explicar um bagulho desse? Então, a gente precisa do direito, né? Então, meus queridos, hoje eu queria deixar essa frase para vocês aqui, que é uma frase que eu acho que todo professor de direito precisa sempre lembrar. Toda vez que um ser humano sofre por falta de dignidade, toda a humanidade se torna indigna. Então, aqui falta de dignidade é aquilo que não permite que ele tenha uma vida decente. Pode ser porque ele não tem saneamento básico, pode ser porque ele não tem a oportunidade que eu tive, por exemplo. Meu pai não teve, mas eu já tive, né? Porque graças a ele eu já enxerguei um pouco diferente. Então, seja por isso e tantas outras situações de violência que a gente viu recentemente aqui no Rio de Janeiro, tudo isso
torna a humanidade indigna. E não é só o Brasil, né? É todo mundo. Então, nós acompanhamos esse ano, o ano passado, e estamos acompanhando ainda, que não acabou, um genocídio, ao vivo, né? Eu acompanhei a guerra da Ucrânia ao vivo pelo TikTok, gente. Tinham pessoas transmitindo ao vivo. Eu fiquei terrificada. Os depoimentos na madrugada. No TikTok, eu não gosto do TikTok, né? Mas eu fiquei vendo essas coisas e falei assim, meu Deus. Gaza, a mesma coisa. É muito louco, né? Então, é para reflexão. Todos nós, para entendermos a importância do direito, a importância de um país ter uma Constituição, a importância de um país ser soberano, a importância da gente estar atentos, porque aquela brincadeira, aquela história, aquela falsa frase, e aí eu fecho com ela também, uma frase muito perigosa de que política, futebol e religião não se discute, essa é a frase mais violenta que o Brasil produziu na época da ditadura. Porque política não é da mesma natureza que futebol. Futebol é esporte. E religião é foro íntimo. Política é polis, que Aristóteles ensinou para gente, vem de cidade, governo da cidade. E eu sou política sim, porque eu pago imposto. Eu não concordo com o desvio do imposto. Eu não concordo com A e com B. Eu tenho que reclamar quando a iluminação pública não está funcionando na minha porta, porque isso pode atrair perigo. Eu tenho que lutar sempre pelo SUS, porque eu até posso pagar um plano, mas um plano está uma porcaria, né? O SUS é muito melhor. Por exemplo, eu sou autoimune, eu tenho artrite reumatoide. Então, eu tomo vacinas com prioridade que custam 2, 3 mil reais. Eu tomo no SUS, gratuitamente, porque eu tenho que tomar um remédio que baixa a minha imunidade. E outras pessoas, né? Eu tenho uma amiga que colocou um GPS porque ela, jovem, desenvolveu Parkinson. Ela não teria condições de pagar, sei lá, 100 mil num GPS. Ela fez no SUS. E assim a gente vai vendo, né? Transplantes, situações, né? Então, eu vou lutar para que ele exista e ele não seja sucateado. Isso é política. E política vem de polis, de cidade-estado, de governar a cidade. Então, eu quero criticar o gestor. Eu reclamo do prefeito se alguma coisa não funcionar bem. Eu reclamo do governador, porque é mandato eletivo, né? Eles estão lá em nosso nome, né? Então, são três coisas distintas. Eu não posso usar a mesma régua para três coisas. Esporte é escolha, diversão. Acabou. Se perder o meu time, eu não vou passar fome. Religião é foro íntimo. É intimidade. É como eu sinto no meu coração a divindade. A minha é diferente do outro, mas política é o que eu compartilho com vocês. Tem que discutir. Tem que discutir no sentido positivo, de pensar, melhorar, trazer melhorias e escolher corretamente as pessoas, né, que vão governar, né? Então é interessante, né, como o direito ele abre o nosso olhar para tudo isso. Então eu espero que vocês coloquem essas sementinhas, né, nas pessoas ao redor, de pensar, né, sobre todas essas coisas, percebam o direito no dia a dia, como é importante saber um pouquinho do direito, né, como ele ajuda e caprichem. E no circuito integrador, gente, uma dica, ali tem comandos, né? Comandos. Explique, compare. Então, sigam literalmente o que está ali. Façam resumos, escrever é muito bom. Quando vocês sabem que a nossa mente ela precisa fazer sinapses cerebrais. Então, se você só lê, pode não funcionar. Então, pega, faz resumo, faz seus resumos, escreve, pega bloco, de cada aula faz um resumo, pega o e-book, marca, né? Porque aí ele é digital, marca lá com amarelinho as palavras importantes. Na hora que você for fazer o circuito integrador, abre os teus resumos e olha bem o comando da questão. Explique o conceito tal e traga um exemplo. Então, você vai explicar, então não pode ser respondido com uma palavra só. Você vai explicar em 2, 3 linhas e trazer um exemplo. Olha, um exemplo para esse conceito é tal coisa.
Ou você vai encontrar uma questão que diz assim, com base no caso concreto, responda as opções. Aí tem A, B e C. A pede uma coisa, B pede outra e C pede outra. Para não falhar, bota lá, A responde com uma frase bonitinha, início, meio e fim. Não coloque palavras soltas, tópicos, né? E cuidado. Ah, professora, eu gosto quando tem 3 assim, fazer um texto só. Cuidado, porque você pode esquecer de algum detalhe. Então, segue a sequência, né? Eu brinco assim, segue a sequência, A, B e C, né? Então, faz com calma, prepara teus resumos, abre o e-book com calma. Se você preparar os resumos, você já, se bobear, nem vai precisar consultar, porque você já vai estar com ele construído. Quando a gente escreve, a gente constrói, então fica muito bom, fica bacana. Então, essas são as dicas dos erros mais comuns que eu vejo, tá? Então, cuidado, não é achismo também. Coloca sempre a questão técnica. E não repete o que já está no enunciado. Responde direto, de forma bem objetiva. Se é explicar, explique. Se é comparar, diga. Compare A com B. A é tal coisa, B é X. A e B são diferentes, porque tal coisa é assim no A que não existe no B. Então, você fala de um, fala do outro e amarra, trazendo, né, a comparação. Então, gente, são dicas, tá? Então, eu quero que vocês tenham, assim, né, uma excelente disciplina, né, um pequeno curso de 4 semanas, vocês depois vão para outra. Pode ser que a gente se encontre também, que eu estou em várias disciplinas jurídicas, né? Pode até ser que a gente vá se encontrando, né? Então, capriche, estudem bastante, porque esse é um privilégio. E é uma coisa que ninguém vai tirar da gente aquilo que a gente constrói, né? E a gente pode ir mudando. Existe um autor chamado Bandura que ele diz que pessoas, elas influenciam outras. Então, a gente pode estar aí, sem saber, influenciando outras pessoas para essas pessoas estudarem também, melhorar. Então, esse é o caminho. A gente vai vencendo os desafios culturais, o autoconhecimento para ver se a gente não está falando besteira também, né? E a gente refazer esse caminho. Eu, uma vez dirigindo, já falei assim: ultrapassei um carro que estava muito devagar, só podia ser mulher. Aí eu, opa, bati na boca, não posso falar isso. Aí eu lembrei que meu pai falava isso, que minha mãe não dirigia. Naquela época era assim, né? Aí eu falei, caramba, olha que perigo, internalizei, tá no inconsciente, vamos cortar. Aí ali naquele momento eu cortei, nunca mais falei, porque eu tive consciência. Então, aos poucos a gente vai. E vamos estudando, vamos usando esse conhecimento do direito, capricho. E se um dia vocês puderem, dá uma lidinha na Constituição, na parte inicial, até o artigo 14. Os 14, você vai ver que nós estamos ali. É o nosso protagonismo. Perfeito? Então, gente, deixa eu só baixar mais uma vez aqui a lista de presença, só para garantir. Muito bem. Eu também estou fotografando para os encargos de consciência, sempre bom, né? E deixo meu abraço carinhoso. Quem quiser, eu estou também no Instagram, estou no LinkedIn, Clara Brum, que é o nome que, né? Então, bom descanso. Renan, bom descanso. Você já vai para casa agora. Vai descansar, meu amigo. Obrigado, professor. Graças Muito a Deus. obrigada pelo seu compromisso de estar aqui conosco. Obrigada, Renato, Juliane, tá, Jussara, Dayana. Sucesso para vocês. Eu vou parar a gravação. Tchau, professora. Obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite. E eu prometo que eu lanço até